tudo bem? É um prazer tê-los mais uma vez aqui no Guararapes Vetcast e hoje com a participação mais que especial e mais que esperada de Dr. Paulo Roberto Cidrão. O homem. Falando sobre odontologia veterinária, vamos desmistificar a odontologia veterinária. Então você que tem dúvidas, esse é o momento de escutar e realmente tirar todas as dúvidas que possam surgir, tá bom? Você que ainda não nos segue, vai lá no Instagram, Facebook, Orkut, ativa o sininho, sinal de fumaça, nos segue, compartilha, isso é muito importante pra gente. Olá, doutor Paulo, é um prazer imenso tê-lo aqui. Como é que vai? Tudo jóia, prazer é todo meu. Tá tudo bem? Tudo tranquilo. Doutor Paulo está tímido. Doutor Paulo está nervoso, mas esse nervosismo vai passar. É um prazer também, doutor Leandro, doutor Vitor. Sempre um prazer. Como vamos? Tudo bem? Tudo bem, tranquilo. Doutor Paulo, então, assim, antes de mais nada, eu queria começar falando um pouquinho da tua trajetória dentro da odontologia. Partindo da odontologia humana, porque você também é dentista humano da primeira graduação. Conta um pouquinho de como é que foi essa tua trajetória até chegar na veterinária hoje. Eu me formei em odontologia, né, pela Unifam em 2006 e realmente comecei a exercer, e foi onde eu tive primeiro contato realmente em passar a ter animais em casa, né? E foi quando eu realmente, nesse decorrer do tempo, eu comecei a realmente a ver a questão da doença periodontal, né? Que realmente é aquela coisa de que você não escova os dentes, isso acontecia com os meus, e realmente a doença começou a surgir, e eu fui ler. E eu comecei a ver que tinha uma estatística realmente muito alta, que em média hoje, essa estatística de cada 10 cãezinhos, 8 vão apresentar algum estágio da doença periodontal. Então, a partir daí, eu realmente comecei a pensar em trilhar realmente um novo caminho, dentro também compartilhar com a odontologia veterinária, né? Primeiramente, a grande paixão, amor realmente que eu tenho, realmente por eles. E aí eu disse, por que não fazer um diferencial, né? Tentar agregar justamente valores para trazer isso para a odontologia veterinária. Foi quando eu decidi fazer realmente medicina veterinária, depois aí de alguns anos de formados, aquele desafio de fazer uma nova faculdade. E foi quando eu fiz a medicina veterinária com o intuito de fazer a odontologia veterinária. Hoje a gente pode dizer então que o fato de você ter a faculdade de odontologia, ter todo esse conhecimento, isso faz total diferencial na tua tratativa com os pets, no tratamento com os pets. Com certeza. É uma visão realmente bem diferenciada, né? Porque a gente vem com a bagagem, né? Uma faculdade de 5 anos, depois eu fiz 2 pós-graduações, né? Em endodontia, dentro da odontologia humana, e periodontia. Então, é um mundo de coisas, de informações. Então, isso realmente me faz me ver realmente com um visual bem diferenciado e chegar a determinados diagnósticos, né? Tipo, exemplos, qualquer procedimento na odontologia, se ele não for bem executado, ele vai causar iatrogenias nos animais, né? Desde uma simples, né, que o pessoal chama de tartarectomia, mas assim, não é um nome realmente adequado, né? Seria justamente uma profilaxia dental, e junto com o tratamento da doença periodontal, né? E quando você faz um mau uso do ultrassom, você não sabe a técnica para utilizar esse ultrassom, isso causa aquecimento em polpa, aí causa a morte do dente, né? Você às vezes vai fazer um polimento, então você causa um superaquecimento. Então tudo na odontologia ela tende a gerar um aquecimento na polpa do dente que dá vitalidade, e isso pode levar à morte realmente do dente. Eu vou deixar aqui um testemunho meu, que eu acredito que o Vitor compartilhe. Nós, como médicos veterinários, só por formação, a gente acaba praticando e realizando algumas vezes a famigerada tartarectomia, né? Então, e é o que a gente meio que aprende na faculdade, o mercado exigiu, né? O mercado exige isso, o mercado né? exigiu em algum momento. E a gente acabava fazendo um procedimento que a gente achava que era correto, com equipamentos que a gente achava que era correto, técnicas que a gente achava que era correto, mas particularmente, e isso eu sou muito
muito honesto e verdadeiro em dizer, depois que eu lhe vi trabalhando, eu hoje não tenho coragem de mexer numa boca de um cão, né? De fazer qualquer procedimento, porque eu vejo o quão apurado é a técnica e os procedimentos que você utiliza. Não sei se todo mundo concorda comigo. Foi na época de estagiário mesmo, né? Que ele viu a gente fazendo. E aí ele quase deu uma convulsionada leve na estrada, ali na rua. E aí a gente foi desenvolvendo. E hoje, eu acho que desde aquela época, ninguém nunca mais encostou numa boca. A não ser que seja uma coisa assim, muito específica, muito absurda. E muito necessária. Muito necessária ali. Um dente que quebrou, aquele canino que quebrou, que a gente foi lá e teve que mexer, porque senão seria pior. Mas fora isso, eu acho que... É porque na faculdade também a gente meio que aprende como se isso fosse um procedimento mega simples, né? Banalizado. Que não vai dar problema, entendeu? Mas aí você faz, um mês depois volta tudo de novo. Por que será que isso acontece, né? E até falando sobre isso... Se a gente falar um pouquinho de como, até assim, deixando bem claro que o nosso público ele é composto de médicos veterinários, mas muitas pessoas leigas que não têm conhecimento nenhum na área da veterinária, da odontologia, enfim. Então, para a gente poder entender e explicar para eles como é que funciona desde a formação da doença periodontal e até onde isso pode chegar, quais são os prejuízos que isso pode trazer para o pet. Vamos lá, a questão da doença periodontal. A patogenia, o desenvolvimento da doença, ela transcorre do mesmo jeito que nós humanos, né? Eu sempre costumo dizer para os tutores que passa uma semana sem escovar os dentes, que é realmente a mesma coisa que vai acontecer na boquinha dos animais, tá? Então, como é que acontece? A boca realmente tem uma flora bacteriana gigantesca, são mais de 400 espécies bacterianas, mecanismo de defesa porque tudo entra pela boca. Então, sabendo disso, toda vida que é realizada a escovação é produzida uma película de glicoproteína, onde essa película vai aderir em torno de todo o dente. Então, a película diz adere. Então, parte da alimentação vai aderir nela, né? Daí já um diferencial de quando você faz sua alimentação seca, tipo ração, ou de quando você vai para uma alimentação pastosa. Então, isso já vai aderir mais, isso já vai favorecer mais a doença periodontal, né? Então, é só uma parte, até para a gente entender. Então, uma dúvida que eu tenho... Informação nova, assim, né? Informação nova. A ração ou a alimentação mais pastosa, mais umidificada, ela tende a favorecer a formação do tártaro, da doença periodontal? Tende a favorecer no momento que você não faz a prevenção, a escovação diária. Então, você fazendo a escovação, você consegue acompanhar. Mas para aqueles que não têm essa rotina de escovação diária, com certeza a doença ela vai desenvolver mais rapidamente nesses animais que têm essa alimentação mais úmida, pastosa, comida caseira. Então isso vai realmente favorecer a tendência maior, tá? Bacana, interessante isso. Então essa alimentação vai aderir na película. Uma vez que eu tenho nutrientes nela, vão chegar as bactérias da boca. Essa película ela tem mais ou menos ali uma resistência de 24 horas. Se você não realiza a escovação com 24 horas, ela começa a romper e tudo vai começar agora a encostar no dente. E vai começar o primeiro estágio da doença periodontal, que é a formação da placa bacteriana. Se com 72 horas, 3 dias eu não faço escovação, o que é que vai acontecer? A saliva ela tem muitos minerais, principalmente fósforo e cálcio. Então os minerais da saliva vão começar a aderir na placa bacteriana. Então vai calcificar essa placa bacteriana e vai formar justamente o chamado tártaro, né? Então, uma vez formado o tártaro, a escova não remove mais, né? Ele fica lá, continua a escovação para que esse tártaro não desenvolva, mas lembrando que no momento que eu começo a ter o desenvolvimento do tártaro, é um fator a mais para a predisposição do desenvolvimento da doença periodontal, porque o tártaro ele é rugoso, então ele vai aderir mais alimentos, tá? Então, a gente vê que a doença ela ocorre de maneira muito rápida, tá? Então, esse processo todo, se a gente imagina que não cuide, começou o biofilme ali, até a formação do tártaro, essa coisa toda, até a gente ter pelo que eu entendo, um problema mais na parte de raiz do dente, que é o que vai comprometer, não é assim? Isso. Normalmente a doença ela começa na parte de fora do dente, ali na coroa dental, e com o decorrer, se você não trata, ela vai invadir a parte
interna, que é a parte que está abaixo da gengiva, que é onde tem a gengiva e o osso, né, a parte óssea. Então, isso aí vai variar muito, porque é uma barreira que tem um epitélio juncional, então isso varia muito de acordo com a imunidade, o poder de virulência bacteriana. Então, tem animais que, às vezes, com 1 ano, a doença está lá em estágio bem avançado. Por quê? Porque ela rompeu muito rápido essa barreira e invadiu o espaço interno. Tem outros que, às vezes, está com 2 anos, mas não rompeu e a doença está mais localizada. Então, isso varia muito. Pode ter animais que realmente desenvolvam rápido essa perda de estrutura de suporte, né? Por isso que a gente diz que não existe hoje, eu comparo isso muito com a odontologia humana, quando você vai no dentista, a primeira coisa que ele faz, quando você vai fazer uma revisão, ele vai pedir uma radiografia panorâmica. Por que ele pede isso? Para poder ver a parte do dente que está embaixo da gengiva e do osso. E aí, eu tenho algum problema lá embaixo? Eu tenho perda óssea? Né? Tenho perda de ligamento? Tenho alguma lesão lá embaixo? Por quê? Porque a doença periodontal, ela ocasiona lesões periapicais. Então, não existe odontologia hoje veterinária sem radiografia. É obrigatório, senão você não desenvolve. Então, esse é um diferencial de quando você procura serviço especializado. Porque todo tratamento, a primeira coisa que é feita quando o paciente é anestesiado, não tem a radiografia panorâmica. Aí a gente faz as radiografias intraorais, aquela menorzinha na boca, né, do filmezinho menor. A gente tem um sensor digital e vai fazendo. E ali a gente faz várias tomadas para poder ver como é que está a saúde desses tecidos que dão suporte ao dente. A parte que a gente não consegue ver. E a gente não consegue ver. Então, é por isso que a gente diz justamente que todo paciente que nos procura, ele vai fazer um tratamento da doença periodontal. Né? E fora outras coisas que muitas vezes a gente pode ver nesse raio-x, às vezes o animalzinho não tem tanta essa doença periodontal, mas às vezes ele brinca com brinquedos inadequados e uma dureza que supera a força oclusal, a força de mastigação. Isso gera pequenas trincas no dente ou pequenas lesões no ligamento que vai gerar uma lesão periapical. Então aí já é um outro caminho, aí é o problema endodôntico, né? Onde realmente você pode tratar isso com tratamento de canal. Ou seja, a odontologia veterinária hoje, ela dá todo o suporte a todas as especialidades que a odontologia humana tem. Então, desde a parte de periodontia, que é tratamento da doença periodontal, desde endodontia, que é tratamento de canal, dentística restauradora, restauração de resina, e por aí vai. A parte de ortodontia. Da parte de ortodontia. Lembrando que a ortodontia, quando a gente faz nos cães, é com a intenção de resolver algum trauma ou oclusão, não com questão de estética. Se tem um dentinho ali que está fora do local dele, está machucando o palato, está machucando a gengiva, então você vai fazer um deslocamento naquele dente, uma coisa rápida. Por quê? Porque você não vai poder, você não tem como ficar dando essa manutenção no aparelho e ficar sedando o animal várias vezes. Então é uma coisa rápida para tirar aquele trauma oclusal. Entendi. Então assim, hoje a odontologia está bem evoluída, realmente. E tem uma dinâmica de tratamento bem maior. Bem maior. Uma pergunta que chegou aqui no ponto aqui da produção a gente o processo aqui é bem dinâmico, sabe? Até é importante para poder linkar essas questões. Então, a dúvida é a seguinte: se problemas gástricos, aproveitando que nós temos um gastro aqui, eles podem chegar a causar problemas ou aumentar a sensibilidade daquele animal a ter a doença periodontal. A gente pode ter essa correlação? Sim, como a gente diz, assim, nos cães, 80% ali, a causa primária é cavidade oral, é igual nós humanos. E 20% a 10% o problema vai vir como causa secundária. Dessas causas secundárias seria justamente o problema gástrico, a causa primária. Então, animais que têm realmente problemas gástricos, né, que têm uma produção excessiva de ácido clorídrico, então essa acidez, ela realmente termina o quê? Ela provocando uma maior acidez na saliva e favorecendo realmente o desenvolvimento bacteriano. Então, isso realmente, quando acontece isso tem que ser realmente tratado de maneira multidisciplinar. Por quê? Porque, inclusive, é uma coisa que chama muita atenção a questão de animais com problemas gástricos, é a questão das úlceras, das estomatites, que é bastante doloroso nos animais. Então, assim, não adianta a gente fazer a parte odontológica, que é ali a remoção da contaminação bacteriana de placa e os tártaros, né? E se eu não tiver o problema gástrico, o tratamento gástrico coadjuvante, tá? É sempre importante a gente deixar muito claro que isso é uma tendência hoje e as pessoas elas têm que buscar entender isso também, desde tutores a veterinários, que
Basicamente hoje, praticamente todos os problemas que a gente tem nos pacientes, a gente tem que resolver de maneira multidisciplinar. Uma coisa, ela não é isolada, né? Tudo é interligado, é um sistema único ali, né? Dentro de um organismo. Então, cada vez mais é interessante essa abordagem específica, essa abordagem por um atendimento especializado, para você conseguir ter um sucesso melhor no tratamento e no diagnóstico. E é fundamental o que o Dr. Paulo está dizendo, porque às vezes com informações básicas que o clínico geral ele consegue dar no pacientezinho que chega para uma primeira consulta, que esse é o paciente-chave para a gente evitar um problema como esse no futuro, de simplesmente você dar orientação, escove os dentes dele todos os dias. Doutor, mas meu cachorro nem tem dente na boca ainda. Mas acostume desde cedo, né? Porque a maior resistência que as pessoas têm é porque o paciente não deixa a gente escovar o dente, não é isso? E qual é a técnica para o cachorro deixar? Vamos lá, questão de técnica de escovação, né? A gente tem que realmente saber diferenciar que os animais, os cãezinhos, eles não vão aceitar a escovação tipo como nós fazemos. Começa a escovar, escova todos os dentes sem parar. Por quê? Porque os cães eles têm uma extrema sensibilidade, porque tem bem mais terminações nervosas chegando na gengiva. Então, por que ele não gosta nem que toque o próximo à boquinha dele? É um mecanismo de defesa, porque ele tem cosca. Ele tem gastura quando você toca. Então aquilo precisa de um condicionamento. É por isso que eu digo que se todo tutor soubesse da importância de quando ele pega um filhote, de trazer no veterinário, de trazer no dentista veterinário para receber as recomendações, seria ótimo. Por quê? Porque eu vou ter que condicionar o meu animalzinho à escovação. E o melhor período desse condicionamento é justamente na troca entre quando ele está com a dentição decídua antes de chegar à dentição permanente. Isso ocorre muito rápido, porque com 2 meses eles já estão com os dentes descidos e nos 4 meses já começa a ocorrer a troca. Então seria o período melhor para realmente condicionar. Então como é que eu vou escovar os dentes deles? Eu sempre costumo dizer que você deve fazer uma divisão marcada, né? Os dentes anteriores e os dentes posteriores. Começa pelos dentes anteriores, você faz a escovação. Na hora que o animalzinho começar a mexer, você vai ter que parar, porque ele está incomodado, ele está sentindo gastura a costa. Você dá uns segundos para ele se restabelecer e repete. Então você vai ficar nessa. Para, repete. Para, fez bem feito nos dentes anteriores, aí vai para os dentes de trás, os posteriores. Faz, ele começa a sentir incômodo, gastura e tal. Isso com o tempo vai melhorando. Mas são raros os animaizinhos que vão ficar paradinhos, tá? Eu digo isso porque os meus têm 9 anos, eu escovo todos os dias, né? E é uma média de 8 a 10 minutos escovando os dentes de cada um, para que eu consiga conseguir fazer uma escovação em todos os dentes, tá? Então, assim, não é uma coisa que eu vou realmente dizer que ela realmente é tão fácil. Mas tem que ter uma persistência. Mas tem, porque eu costumo, são os minutos mais valiosos. A gente sabe que saúde começa pela boca, pela cavidade oral. Uma vez que eu não tenho saúde cavidade oral, a doença periodontal, além de causar problemas locais, com o tempo ela começa a causar problemas sistêmicos. Então, realmente essa é a dica, realmente é a escovação diária. Fica difícil aquele dia, pelo menos a cada 2 dias. Lembrando que com 2 dias eu já tenho formação de placa. E a placa, ela fica muito aderida. Então, vou precisar uma melhor técnica de escovação, uma melhor fricção para remover essa placa. É que no final das contas é como se fosse um adestramento desses pacientes. Isso. Né? Obviamente que tem um incômodo ali, mas eu acredito assim, que é o que eu sempre costumo falar para os clientes que chegam para o primeiro atendimento. Como é que a gente faz para evitar? Na verdade não tem segredo, né? Não existe também um tratamento milagroso como muita gente vende por aí. Aquele negocinho de botar na água, não sei o quê. Escova o dente uma vez por semana com essa pastinha aqui que vai ser suficiente. O que você tem a dizer sobre isso, doutor? Isso é verdade? Isso funciona? Como é que funciona essas promessas aí? Eu sempre costumo dizer, né? A odontologia humana ela vem aí há anos. Se existisse algo que pudesse trocar pela escovação, nós humanos já estaríamos usando isso. Quem não preferiria estar mastigando alguma coisa ou estar tomando alguma coisa do que estar escovando os dentes? Lógico, a gente tem produtos que vão vir como coadjuvante à escovação. Vamos fazer uma associação bem próxima nossa, de nós humanos. O que é que a gente faz? Adianta a gente usar um enxaguante bucal sem escovar os dentes? Não. Ou seja, o enxaguante bucal ele vem como coadjuvante, ali em torno de 10%, 15%.
Quem vai fazer o papel é a escovação. Então ele vai dar uma proteção a mais. Então você pode usar alguns produtos, né? Nem todos, porque tem produtos aí que prometem. Aí a gente sabe que a coisa não funciona muito bem assim. Você pode usar alguma coisa como coadjuvante. Mas eu sempre costumo dizer, se você faz a escovação, ela já é suficiente. Essas tiras de mastigar, essas coisas, como é que elas funcionam? Elas teoricamente seriam para funcionar para ele estar mastigando, para ajudar na desorganização ali da placa bacteriana, para quando você for escovar, sair mais fácil. Mas isso só vai funcionar se ele ficar pelo menos 5 minutinhos mastigando. O que não acontece? Se ele ficar segundos, aquilo ali realmente não é nada. E o pessoal sempre, o que a gente recebe muito no dia a dia do consultório, e eles perguntam, meu animalzinho no estágio avançadíssimo, como está da doença periodontal, por que ele consegue comer? Tá? Isso, a gente fala que neles, nos cães, a doença periodontal ela é agressiva e silenciosa. Por quê? Porque diferentemente de nós humanos que precisamos triturar tudo para deglutir, eles 90% ou mais só deglutem. Tanto é se você notar um vômito pós-refeição dele, você vê os croquetes da ração. Então, à medida que a doença periodontal vai avançando, se eles realizarem a mastigação, então vai mexer com a parte de ligamento periodontal e inervação, eles vão sentir dor. Então, o que é que eles fazem? Vão deglutir mais ainda, ou seja, praticamente não vão mastigar. Então, ele mascara. Né? Então, normalmente, quando é que ele vai ter algum sinal, ele vai começar a parar de mastigar ou de querer comer? É quando tem os abscessos dentais, aqueles edemas faciais, as fístulas que aparecem, né? Extraoral, fístula infraorbitária, que é muito comum neles. E aí sim, aí a gente tem realmente um quadro mais evolutivo, e aí é que eles vão parar. Então, assim, é muito tardio. Então, daí a importância, justamente que a gente fala, da visita anual ao dentista. Assim como o humano, né? Humano, exatamente. Só uma situação. A gente sabe que quando a gente utiliza um produto associado à escovação, uma pasta de dente específica, a gente vai ter um resultado melhor. Mas e se por acaso, sei lá, o tutor não tá em condição de adquirir, às vezes, a pasta de dente, que a gente sabe que não é algo tão barato assim quando a gente compara com a medicina humana. Fazer a escovação sem o produto é uma opção? Vamos lá, o creme dental, na realidade, ele vai entrar ali mais para ajudar as cerdas deslizarem ali no dente, tá? Então, assim, você pode fazer, se você quiser fazer só com a escova, pode fazer. Mas, assim, a gente tem cremes dentais realmente que são bem caros, mas tem cremes dentais veterinários que são bem baratos. Então, você pode usar aquilo ali como realmente nessa intenção de facilitar o deslizamento da escova. O que é que a gente nota? A gente nota que eles não gostam desses cremes dentais de sabores adocicados, de frutas, morango, hortelã, eles não gostam. Então, procurar comprar um creme dental com sabor neutro, que não tenha sabor, ou se for comprar com sabor de proteína, que é realmente o que eles gostam. Então, isso é um fator que vai te favorecer, porque eles funcionam na base da troca. Então, quando você compra um creme dental com sabor de proteína, isso vai também te ajudar a fazer o condicionamento dele. Quando eu era pequeno, papai mandava escovar com aquele pozinho de joada, rapaz. Nossa, tava fazendo também, né? Mas eu escovei muito. Eu pegava, não vou falar de marca, eu pegava uma escova de dente, botava um creme dental que era da pasta amarela, melava no enjoar e escovava. Não é curiosidade. Obviamente eu acredito que não tenha muito fundamento. Agora, a gente só precisa deixar bem claro uma coisa, tá? É completamente proibido o uso de creme dental humano neles, nos animais, tá? Isso aí é importante ressaltar. Mas a escova pode. Não, a escova é até indicado você realmente usar as escovas humanas, porque realmente são escovas que são estudadas e aprovadas pela Associação Mundial de Dentistas, continuam sendo estudadas, sempre tem inovação, então tem a maciez adequada das cerdas, tem um número de cerdas por tufo adequado, aquele formato anatômico dela não está ali de graça. Né? Diferentemente dessas escovas que entram em pet shop, que qualquer pessoa ali produz e bota. Então, as cerdas não são tão macias. Então, assim, ele já tem aquela rejeição. Então, se você causar um trauma durante a escovação, dificilmente você vai conseguir voltar realmente a escovar, porque aquilo fica na memória deles, tá?
Então, assim, escova, a gente recomenda realmente as escovas infantis, humanas, tá? Agora, o creme dental, sempre veterinário. Por quê? Porque eles deglutem. Então, o flúor é tóxico diário para eles, a deglutição, e alguns outros constituintes do creme dental por conta que eles deglutem. Então, assim, é completamente proibido usar creme dental do humano neles. Uma pergunta. Existe um momento ideal para começar a fazer o tratamento periodontal? Por exemplo, é necessário, o cão está com aquela boca carregada de tártaro para começar, ou é indicado começar antes da formação, de maneira profilática? Essa seria a primeira. A segunda, de quanto em quanto tempo seria necessário fazer o tratamento, não obrigatoriamente assim, junto com a consulta com o dentista, mas a limpeza mesmo, o tratamento periodontal, e existe um período máximo para terminar? São 3 perguntas. Eu estava contando aqui. Vamos lá. Primeira pergunta, de quando realmente iniciar? Eu sempre costumo dizer, logo no começo, quando os animaizinhos estão tendo a troca da dentição, é importante a visita ao dentista. Por quê? Porque nessa troca de dentição, um exemplo, a questão dente permanente veio e o dente de leite, o dente descido, está lá. O que é que acontece? Esse dente descido, ele está ocupando o espaço daquele dente permanente. Então, muitas vezes o que é que acontece? Isso vai gerar uma má oclusão. Então, nesse período a gente pode fazer o que a gente chama de ortodontia preventiva. A gente agir naquele momento e com a simples extração daquele dente, a gente evitar que esse paciente venha até a mordidazinha errada. Ou até que esse dente permanente, por estar no canto errado, comece a ferir alguma região da boca. Então, a gente chama isso de ortodontia preventiva, tá? Outra coisa dos dentes de leite, quando eles ficam lá, é um fator predisponente à doença periodontal, porque ele fica colado ao dente permanente, então aquilo adere mais alimentos. Então, assim, eu sempre digo que quando filhote, nos dentes descidos, antes de vir os dentes permanentes, é importante a visita ao dentista, a primeira visita. Quando tiver a troca da dentição, uma nova visita para a gente acompanhar, fazer o que a gente chama de ortodontia preventiva, certo? E depois a gente recomenda as visitas anuais, tá? O pessoal tem mania de achar, só quando eu estou vendo muito tártaro é que a doença periodontal está fazendo estrago, né? Isso aí é realmente um mito, tá? Porque eu tenho até imagem disso, mas assim, não tenho como mostrar. Por exemplo, tem paciente que tem pouquíssimo tártaro. Quando a gente radiografa, a doença está lá embaixo realmente destruída. Por quê? O que é que a doença faz? Ela prefere ir onde ela destrói. Ela prefere ir onde ela destrói, que é onde? Ela consegue destruir o osso, é o que está segurando a raiz do dente. Então, ela prefere romper ali a barreira da gengiva e invadir o osso. Tem pacientes que têm muito tártaro e não rompe. Então, assim, não pela quantidade de tártaro. Então, a gente recomenda realmente a visita anual, né? E ali o dentista vai fazer análise e ver realmente se está precisando do tratamento. Se tiver, não, se não tiver, a gente não. Daqui a um ano, a gente volta, daqui a 6 meses, a gente vai fazendo esse acompanhamento. E existe um período máximo? Mas quando você fala de período máximo... Vou dar um exemplo. Até um paciente nosso que está numa situação similar, né? Um cão de 16 para 17 anos, que está com a doença periodontal relativamente grave, mas o paciente está bem, né? Clinicamente ele está bem. E aí a gente fica em cima do muro ali de fazer ou de não fazer. Hoje a associação realmente da odontologia veterinária, né, que é onde está bem desenvolvida, que é a Associação de Odontologia Americana, né, ela realmente em relação a um cãozinho de 15 anos não pode fazer um tratamento. Hoje eles realmente demonstram que isso aí, se o animal está bem clinicamente, ele pode sim ser submetido. Óbvio que o fator idade pesa, então a gente, dependendo da... consenso, né? A gente realmente... Se tiver uma doença avançada, é aquela coisa. Às vezes você fica naquela, faça ou não faça, mas o problema é que pode vir a evoluir uma coisa pior, né? E aí a gente tem que intervir no momento que ele esteja numa situação e que o quadro clínico ele não esteja tão favorável. Então, assim, hoje essa questão do fator idade, isso, enquanto ele estiver ali e dando um quadro clínico, um bom quadro clínico realmente que permita ele ser submetido ao procedimento anestesia, né?
Isso seria bem interessante. E puxando esse gancho da anestesia, seria bom, né? O meu amigo, meu grande amigo anestesista, que passa horas e horas comigo dentro do centro cirúrgico, que realmente os procedimentos odontológicos são bem demorados, ele falar um pouquinho, porque realmente o que realmente muitas vezes leva os tutores a não quererem fazer é justamente o medo da anestesia. Coisa que, graças a Deus, a gente tem controlado muito bem aqui com a experiência, né, do nosso amigo aí. Fazer assim, não é o foco, mas vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu queria dizer que eu entendo isso também, que os meus também são desse jeito, né? Todo paciente que vai para consulta gastro, ele precisa de endoscopia 100% das vezes. Mas as pessoas às vezes não querem fazer justamente por esse... da anestesia. Os meus fazem. Por que será? Não sei. Mas, tem que fazer, né? Abrindo um parênteses rápido aqui sobre essa situação, hoje a anestesia veterinária é algo que é muito seguro, é algo que a gente consegue ter o paciente muito mais próximo da gente, de uma maneira muito mais palpável, a gente consegue deixar ele numa situação muito confortável. Quando a gente fala da anestesia para odontologia, a maioria dos procedimentos odontológicos são procedimentos ou indolores ou de baixo nível de dor. Então a gente não precisa colocar o paciente no plano anestésico profundo, no plano anestésico que demonstre um nível de gravidade, né, uma conotação de gravidade maior. Então fica uma anestesia mais superficial e como a gente consegue fazer essa manutenção de uma maneira e com uma qualidade muito grande, hoje tecnologia pra caramba, técnicas, equipamentos, tecnologia, a gente consegue manter essa estabilidade, a gente acaba tornando o procedimento bem seguro, seja na odontologia, seja na endoscopia, que são procedimentos indolores, né? A gente consegue realmente manter um paciente num nível de conforto e segurança muito grande, né? Então, só abrindo parênteses e deixando essa dica, inclusive. Mas voltando à questão que o Paulo estava falando, a questão de não ter tempo, né? Não ter um tempo para fazer o tratamento periodontal, é muito importante porque a gente liga ao fato da doença ter consequências multifatoriais. Então, não obrigatoriamente, o animal tem que estar com aquela boca ali que a gente, pelo amor de Deus, para ele desenvolver uma endocardiose, para ele ter algum tipo de insuficiência renal, para ele fraturar a mandíbula por fragilidade óssea, entendeu? Fístulas, infecções, putz. Então, a lista é imensa, né? Então, assim, para a gente tentar conscientizar o tutor, né? Que é uma coisa importante, que não é besteira, que, enfim... O ideal é que não chegue nessa situação. O ideal é que a gente não tenha mais pacientes de 15, 16 anos com a doença periodontal avançada. Esse paciente ele tem que ter feito o controle anteriormente para justamente evitar isso, né? E uma coisa muito importante é, às vezes, a gente se enganar com a questão. Vou fazer uma tartarectomia, porque é um procedimento mais rápido, mais barato, que na realidade... Você está só mascarando e levando para frente. A gente teve até um caso recente. Porque a doença, ela está lá. Ela está atacando a doença periodontal. E quem vai tratar isso aí é realmente somente o serviço especializado. Então, não adianta se enganar, porque você mascara e lá na frente o problema é bem maior. E, muitas vezes, esse problema pode vir quando o paciente já está mais idoso. Então, a gente já tem as consequências, né, de idade... Já tem mais aquele medo, né, da anestesia. E aí o risco aumenta. Então, quando você faz, eu sempre digo, visita anual ao dentista. Se você faz isso, você previne e você faz o acompanhamento desse paciente para que não venha ter surpresas desagradáveis com a avançada idade. Bom, pessoal, então, na verdade, é mais um tema que passaríamos horas falando aqui, porque é um tema que a gente considera pouco falado, né? E, na verdade, a grande maioria das pessoas eles subestimam. Fazem de uma maneira... tira pela quantidade de gente que ainda faz tartarectomia por aí, né? Então, a gente queria deixar esse alerta... Se orgulha, se orgulha e posta. Mas a gente queria deixar esse alerta para vocês que estão assistindo a gente, vocês criadores de pets, vocês médicos veterinários, enfim, os curiosos, que procurem um profissional habilitado, procurem um médico veterinário habilitado na área de odontologia. E a saúde bucal é algo fundamental, é algo que não pode ser subestimado de forma nenhuma. E a gente queria deixar esse alerta e falar que estamos abertos a poder estar tratando de maneira
de qualidade o seu pet, tá? A gente queria encerrar por aqui hoje e agradecer a presença do Dr. Paulo. Inenarrável. Um momento único, um momento onde a gente consegue realmente tirar essas dúvidas e isso é muito bacana. Agradecer a você que tem a paciência de nos escutar, dizer que nos segue lá no Instagram, no Facebook, compartilha. Caso tenha alguma dúvida e queira fazer alguma pergunta para um de nós, para o Dr. Paulo, a gente vai deixar aqui os links do Instagram, e-mail, vai deixar todas as informações aqui deixar embaixo. O Instagram do Dr. Paulo. Vai colocar o Instagram do Dr. Paulo também. Vai colocar todas as informações. Então, você que teve alguma dúvida, conversa com a gente, nos segue, compartilha e até a próxima vez, até o próximo episódio. Um abraço. Valeu.